E aí, segundão, bom dia, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos ver o processo de expansão territorial do Brasil. Semana passada eu mandei uma pesquisa para vocês sobre esse conteúdo, né? A gente vai agora debater um pouco mais profundamente com as minhas explicações, entendendo um pouco como é que foi esse processo de expansão territorial do Brasil. Acompanhe nos slides. Vamos lá, a expansão para o interior. Quando a gente fala que a expansão territorial do Brasil, é porque o Brasil, pelo sistema de capitanias hereditárias, não, desculpa, pelo sistema do Tratado de Tordesilhas, o Brasil português ele seria mais ou menos até o meio do estado de Goiás, ali, do litoral até o meio do estado de Goiás. Esse seria o Brasil se seguisse as normas do Tratado de Tordesilhas. Só que os portugueses ali por volta do século XVI e XVII no Brasil, tiveram a ideia de aprofundar e interiorizar o território nacional, expandindo assim então o seu tamanho. Então, durante o século XVI, a colonização da América pelos portugueses limitou-se a áreas litorâneas. A coroa portuguesa tinha receio de que um movimento para o interior do continente pudesse desproteger a costa e facilitar as invasões. Em pouco tempo, porém, diversos fatores levaram os colonos a avançar em direção ao interior e ampliar, assim, as fronteiras portuguesas. A ocupação do interior do que hoje é o Nordeste, né, do que hoje é o Nordeste, foi obra principalmente dos criadores de gado, que partiram sobretudo das capitanias de Pernambuco e da Bahia. Mais ao sul, o avanço em direção a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso teve como ponto de partida a capitania de São Vicente, de onde saíram os bandeirantes, né? São Vicente, que hoje é São Paulo. No sul, a ocupação foi resultado da iniciativa da coroa, com a fundação da colônia do Sacramento, que é um território ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, combinada com a ação de paulistas caçadores de indígenas, né? Jesuítas espanhóis e criadores de gado de origem portuguesa. Então, dificuldades naturais retardaram a ocupação do Vale Amazônico, que só se iniciou efetivamente na segunda metade do século XVII. A iniciativa coube a ordens religiosas e aos exploradores das drogas do sertão e de outros recursos da floresta. Então, esse texto introdutório, galera, foi para dizer mais ou menos que o nosso processo de interiorização, de expansão do território brasileiro para o interior, ele foi um processo muito disforme ao longo de nosso território, né? O Brasil é muito grande, o território brasileiro é muito grande, né? Tem um tamanho continental, então ele aconteceu de diversos modos a ocupação desse interior do Brasil. Então vamos falar de fato agora sobre as bandeiras paulistas, né? Que foi esse grande movimento de expansão territorial. Na capitania de São Vicente, no atual estado de São Paulo, a má qualidade do solo, a distância em relação aos portos europeus e a presença da Serra do Mar, que impedia a expansão da lavoura, levaram os colonos a explorar regiões mais para o interior. Eles cruzaram a Serra do Mar e atingiram o Planalto, onde fundaram novos povoadores. Lembrando, galera, que para nós, goianos aqui, Valparaíso de Goiás e tudo mais, vai nascer um pouco da nossa história, né? Claro que o Goiás, todo esse interior do Brasil, ele já existia antes na nossa história, com a ocupação de tribos indígenas e tudo mais, mas para nossa história documentada, registrada, é agora que vai começar a surgir esses territórios no nosso cenário brasileiro. Os colonos não estavam sozinhos na região. Em 1553, depois de subir a Serra do Mar, os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta chegaram ao Planalto de Piratininga. No ano seguinte, fundaram o colégio que originou o povoado de São Paulo, tá bom? Então, o estado de São Paulo, galera, que nós conhecemos hoje, ele teve como origem a fundação dessa escola, desse colégio, né? Colégio que até hoje existe, até hoje está de pé e quem puder visitá-lo, ele hoje é um monumento histórico tombado também como patrimônio histórico cultural do Brasil, tá bom? Vamos lá, ainda sobre as bandeiras. Nesse povoado, né, onde foi fundada aquela escola, elevada à vila no ano de 1560, não havia uma agricultura voltada para exportação como no Nordeste, né? O Nordeste, ele sempre, no início da história nacional, foi esse território, esse local de criação, de agricultura e tudo mais. Os colonos, então, desenvolviam atividades para abastecer o mercado interno. Eles cultivavam algodão, frutas, cana-de-açúcar, milho, mandioca, trigo e criavam animais, né? A mão de obra básica era do escravo indígena. Aí a gente ainda está fazendo um uso
muito exploratório da mão de obra escrava indígena, porque a mão de obra escrava africana será somente alguns séculos depois, no período já tinha, né, no período colonial, esse período da chegada dos portugueses e exploração, mas quando vai vir o Império do Brasil, né, os governos de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que a mão de obra escrava africana que vai ser utilizada ainda em larga escala, tá bom? Com a constante falta de mão de obra para as lavouras, os paulistas passaram a organizar expedições de apresamento de indígenas para o interior, as chamadas bandeiras, galera. Qual era a missão, então, inicial das bandeiras? Prender índios, alguns fugitivos que haviam fugido para o interior do Brasil e outros que eram recém-descobertos no interior do Brasil. Então, se descobria uma tribo indígena nova, aproveitava para capturá-los e levá-los para trabalhar nas lavouras no litoral. A maior parte dessas expedições era organizada e financiada por particulares. Então, alguns donatários das capitanias hereditárias que ficavam como grandes pessoas políticas naqueles territórios é que financiavam essas expedições. Mas algumas também obtinham recursos da coroa, ou seja, Portugal, a coroa, o rei, né, também financiava alguma dessas expedições. Os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes. Então, quem participava das bandeiras eram os bandeirantes. E aqui a gente tem uma figura que ilustra muito bem, mais ou menos, esse aspecto das bandeiras, né? Que eram expedições, então os homens se preparando. Aqui temos a figura de um padre abençoando, né? Dando, assim, abençoando, né, a missão. E alguns iam junto também nessa missão das bandeiras. A gente vai ver que vai ter algumas expedições que serão pelos rios, outras serão via terrestre mesmo. Continuando então, sobre as bandeiras paulistas. As bandeiras foram impulsionadas em parte pela posição geográfica da vila de São Paulo, que se situava na ligação das rotas para o interior e pelas presenças dos rios Tietê e Paraná, usados como vias de transporte. Então os rios eles sempre foram importantes no contexto da história da humanidade, não seria diferente no contexto colonial do Brasil. E atente-se, olha os rios que eram importantes nesse período para a navegação, os rios Tietê e Paraná. Hoje em dia, pelo que é conhecido o rio Tietê? Vocês sabem? Por ser o rio mais poluído no estado de São Paulo, né? Ele corta até a capital e é um rio bastante poluído hoje em dia. Mas por que as pessoas que participavam das bandeiras eram chamadas de bandeirantes? Nas expedições de apresamento, os colonos, seguindo um costume indígena, erguiam uma bandeira em sinal de guerra. Por isso, os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes, porque eles também erguiam uma bandeira na frente dessas expedições. E aqui está uma ilustração de mais ou menos como é que eram esses bandeirantes no período inicial, nesse período colonial de exploração do interior do Brasil, tá bom? Vários desses bandeirantes, hoje eles vão nomear algumas rodovias, praças, ruas do estado de São Paulo, como a rodovia Raposo Tavares, né, que corta o estado de São Paulo, que liga, aliás, São Paulo e Rio de Janeiro. Raposo Tavares foi um bandeirante e hoje é nomeado uma rodovia em seu nome. As monções, a caminho do centro-oeste, como eu falei, o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, começam a surgir agora um pouco na nossa história. Monções vão ser expedições parecidas com as bandeiras. Os relatos sobre as incursões fluviais pelas terras de hoje chamadas centro-oeste do Brasil lembram uma dramática narrativa épica envolvendo bandeirantes e outros exploradores, conhecidas como monções. As expedições fluviais pelos sertões do centro-oeste começaram no ano de 1710, depois que paulistas descobriram ouro na região do rio Cochipó, afluente do rio Cuiabá, e criaram o primeiro núcleo minerador na região. Depois disso, e até o mar dos anos ali de mais ou menos 1830, diversas expedições aventuraram-se pelo caminho que ligava a Porto Feliz, na capitania de São Paulo, a Cuiabá, no Mato Grosso. Ou seja, de São Paulo a Mato Grosso, haviam expedições que iam por rios que ligavam essas regiões. E aí no meio do caminho se parava em Goiás e tudo mais, formando essas primeiras expedições. Então logo monções eram expedições fluviais, ou seja, pelos rios, que iam em busca de mineração, ou seja, busca de ouro e prata naquele período. Em busca de ouro indígenas para escravização, os monçoeiros, ou seja, eles buscavam também indígenas para aprender e também trabalhar nessas expedições. Os monçoeiros seguiam pelos rios da Bacia do Paraná e do Paraguai até a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, destino final de uma viagem que durava, sem grandes imprevistos, cerca de 30 dias.
Ou seja, de um ponto a outro do Brasil, mais ou menos assim, entre aspas, né, de São Paulo a Cuiabá, né, São Paulo a Mato Grosso, se levavam cerca de 30 dias pelos rios, né? Assim como ocorreu com os caminhos terrestres, nas expedições fluviais, os paulistas apropriaram-se de técnicas de navegação e localização indígenas e seus conhecimentos sobre os recursos naturais da região. Ou seja, o conhecimento indígena e os índios auxiliavam bastante essas expedições portuguesas, tanto nas bandeiras como nas monções em si. E aqui vão ter duas ilustrações de como eram essas expedições pelos rios, né? Pode ver, né? Canoas, se preparando, equipando essas canoas para pegarem os rios e navegarem. Aqui outra ilustração sobre esse mesmo aspecto, né? Então, várias famílias, os barcos nunca iam vazios, iam com caixas, né? Porque eles iam buscar ouro. Então, esse ouro tinha que voltar dentro de alguma coisa, né? Vamos lá, a busca por negros da terra, entre aspas. As bandeiras de apresamento para capturar negros da terra, como eram chamados os indígenas, ocorreram inicialmente nas aldeias próximas à vila de São Paulo. Entretanto, à medida que aumentava a procura por cativos para servirem de mão de obra nas plantações, os paulistas passaram a capturá-los em territórios cada vez mais distantes. Ou seja, antes era ali, perto de São Paulo. Depois você vai buscar um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Daqui a pouco você está ocupando quase todo o território de hoje, que é o Brasil, né? As bandeiras dirigiam-se então para os territórios dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, por volta de 1620, já no século XVII. Atingiram a região das missões jesuíticas, começando pela de Guairá, situada no atual estado do Paraná. Assim, os ataques às missões tornaram-se comuns a partir da primeira metade do século XVII, provocando vários conflitos entre bandeirantes e jesuítas. Porque os jesuítas eles vão ter uma missão meio que evangelizadora nesse processo de exploração e expansão do Brasil. E os bandeirantes eram o quê? De aprisionamento, de escravidão. Então uma coisa não conectava com a outra. Os ideais jesuíticos não conectavam com os ideais dos bandeirantes. A procura por escravos indígenas então aumentou devido à crise de abastecimento de africanos escravizados a partir de 1630. Como eu disse para vocês, os escravos africanos eles já eram utilizados, só que em menor escala. Eles vão ser utilizados em maior escala lá no século XVIII e XIX, quando os holandeses conquistaram Pernambuco e as principais praças portuguesas fornecedoras de escravos no continente africano. Tá bom? Que é uma ilustração então de como se dava esse aprisionamento de indígenas naquele período, tá bom? Pode ver que o ilustrador dessa imagem, ele quis, olhando aqui esses capitães do mato, né? Esses três aqui, que eles têm uma feição um pouco indígena. Por qual motivo? Porque alguns indígenas acabavam trabalhando para esses bandeirantes, para esses portugueses. Para não serem mortos, eles participavam dessas missões de aprisionamento indígena, tá bom? O aumento da procura por indígenas escravizados então prejudicou os plantadores paulistas, que não possuíam recursos para arcar com os altos preços dos cativos, né? Afinal, ter escravo custa dinheiro, né? É um ser humano, precisa comer, trabalhar, abrigo, moradia, né? Para agravar a situação, a coroa proibiu a escravização dos indígenas, né? Então aí é um ponto de virada muito importante. É a partir dessa determinação que a gente vai ver nas próximas aulas o aumento do afluxo escravo africano vindo para o Brasil, porque a escravidão indígena estava proibida pela coroa portuguesa. Essa escravidão indígena era admitida apenas nos casos de guerra justa, quando os nativos atacavam os colonos. Apesar da proibição real, a escravização de indígenas continuou criando conflitos entre jesuítas e portugueses. Tá bom? Galera, e aí tá um mapa no quadro, aí na lousa para vocês, olhando aí, de como é que era mais ou menos foram essas expedições de expansão do território nacional. Pode ver que essa linha vermelha aqui no meio ó, é a linha do Tratado de Tordesilhas. Ela que delimitava que daqui para a direita, tudo isso aqui era o Brasil português e isso aqui tudo pertenceria à Espanha. Só que o que vai acontecer? Portugal estava explorando o território aqui na América do Sul e a Espanha ainda não tinha começado a exploração da América do Sul. Então Portugal começou aos poucos a invadir esse território com as expedições das bandeiras e monções, né? Pode ver que então, de roxinho, está as expedições de apresamento de outros grupos, né? Vou começar do jeito certo, né? De cima para baixo. Vamos lá, de verde pontilhado são as expedições de apresamento dos guaranis no mar, ou seja, de prisão dos indígenas utilizando barcos, né, para atravessar, sair de São Paulo, mais ou menos, onde é que era a Vila de São Vicente,
até chegar à região sul do Brasil. Nessas setas verdes aqui são as expedições de aprisionamento dos Guarani por terra, ou seja, prender os índios das tribos guaranis, né, para trabalhar como escravos. De roxo eram as expedições de aprisionamento de outros grupos indígenas, né? Então aí pode ver que esses de roxinho é que mais expandiram o território nacional, né? Chegando até Cuiabá, chegando até o Amazonas, né? Então aumentando, alargando assim o território nacional. E aqui tá, por último, esse é o nosso limite atual do Brasil, né? Pode ver que é esse tipo marrom, amarelo queimado, que não dá para identificar direito. Mas pode ver como o Brasil português ele seria bem menor do que realmente hoje é o Brasil, né? Esse processo de expansão do Brasil teve um nome, um conceito também em história importante, chamado de entradas. Fizeram muito essa diferenciação. Bandeiras era quando você queria prender índios e buscar ouro, né? Como também as mansões. Quando você queria conquistar territórios para aumentar o território nacional, foi chamado de entradas. Então, entradas, bandeiras e mansões, que foi o tema da pesquisa de vocês semana passada. Tá bom? Então a colônia portuguesa cresceu, né? No início do século XVIII, a América Portuguesa era bem diferente daquela que nasceu, aliás, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas no ano de 1494. Afinal, criadores de gado, jesuítas, exploradores das riquezas da Amazônia e bandeirantes tinham avançado pelo interior, ampliando os limites coloniais portugueses, alcançando territórios pertencentes à coroa espanhola. Ao longo desse mesmo século, as relações entre as duas coroas foram marcadas por conflitos e negociações diplomáticas. O principal motivo de atrito envolvia a disputa pela colônia do Sacramento, como eu falei, que era uma partezinha lá no Uruguai, que fazia meio que fronteira com o Rio Grande do Sul, e pela região dos Sete Povos das Missões, no atual Rio Grande do Sul. Em 1801, pelo Tratado de Badajoz, definiu-se o controle português sobre a região dos Sete Povos, e o domínio espanhol sobre a colônia de Sacramento, que até hoje pertence ao Uruguai, essa região. Tá bom? Então aqui para fechar, temos as bandeiras aqui, todas essas movimentações, para a gente ver um pouco de diferenciação nesse processo das bandeiras. De azul estão o sertanismo de contrato, ou seja, era a busca de lavouras, agriculturas pelo interior do Nordeste brasileiro. De verde era a mineração, era a busca de ouro, né? Então, Cuiabá, Vila Rica, aqui já é Minas Gerais, né? Chegando até em Belém do Pará. E de vermelho eram as expedições para prender os índios, né? Aprisionar índios e tornar escravos. Então, a gente pode ver essa diferenciação nessas expedições. A de rosa era o território que pertenceria a Portugal e aqui de azul seria mais ou menos o território pertencente à Espanha, como nós vimos. Logo, então, o território brasileiro ele vai crescer bastante em relação do que seria Portugal. Na verdade, o Brasil ele é bem maior do que seria se ficasse delimitado seguindo somente as regras do Tratado de Tordesilhas, né? Então hoje, Estado de Goiás, nós somos brasileiros e tudo mais, graças, entre aspas, né, a esses processos de expansão do movimento das bandeiras que os portugueses fizeram nesse período da história nacional. Bom? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje. Semana que vem nós vamos ter algumas atividades a serem respondidas e entre elas vai ter algumas questões sobre o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Então por isso que após terminarem de assistir esse vídeo, assistam novamente, vão tirando algumas dúvidas, leiam um texto na apostila sobre esse, leiam um texto da pesquisa de vocês sobre esse conteúdo, tá bom? E como atividade eu vou deixar os deveres da apostila para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp sem problema. Abração, galera. Fiquem com Deus e até uma próxima.